Às 8h17 de uma manhã aparentemente comum, uma breve declaração de Fábio Júnior surpreendeu o Brasil e deixou milhões de admiradores em silêncio. Depois de meses evitando responder aos comentários, rumores e interpretações que circulavam sem parar, o cantor decidiu romper o próprio silêncio. Bastaram poucas palavras para despertar uma onda de emoções, porque muita gente acreditava que ele jamais falaria sobre tudo o que vinha suportando. Durante muito tempo, cada aparição pública parecia alimentar novas especulações. Cada fotografia era analisada, cada ausência era transformada em teoria. Cada gesto discreto virava assunto nas redes sociais. Enquanto isso, Fábio Júnior permanecia reservado, seguindo sua rotina longe dos holofotes sempre que podia. Essa postura silenciosa dividiu opiniões. Alguns enxergavam maturidade, outros interpretavam como sofrimento escondido. Também havia quem acreditasse que existia algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que ainda não podia ser revelado. O fato é que o nome de Fábio Júnior nunca deixou de ocupar espaço entre os assuntos mais comentados. Comentários apareciam diariamente, tentando explicar o motivo de seu afastamento de entrevistas, de suas poucas manifestações públicas e da escolha por não responder diretamente às inúmeras histórias compartilhadas por desconhecidos na internet. A curiosidade aumentava a cada semana. Fãs antigos defendiam que ele sempre preferiu preservar a própria vida pessoal. Outros insistiam que aquele silêncio era diferente, pesado e prolongado demais para ser apenas uma decisão comum. Vídeos, publicações e mensagens acumulavam milhares de visualizações, quase sempre acompanhados por perguntas repetidas. Por que ele não responde? O que realmente está acontecendo? Até quando continuará suportando tudo calado? Nenhuma dessas perguntas recebia resposta. Em vez disso, o artista continuava demonstrando serenidade diante das câmeras, mesmo sabendo que cada nova aparição gerava ainda mais interpretações. Pessoas próximas evitavam alimentar discussões, enquanto seguidores aguardavam algum sinal de que a verdade finalmente seria conhecida. O silêncio parecia interminável, mas também parecia carregar um peso impossível de medir. Muitos começaram a acreditar que suportar aquela pressão exigia uma força que poucos conseguiriam manter por tanto tempo. Mesmo assim, Fábio Júnior permaneceu firme, sem atacar ninguém, sem responder provocações e sem transformar sua história em espetáculo. Essa escolha aumentou ainda mais o mistério. Todos queriam entender o motivo de tanta resistência, enquanto novas versões surgiam diariamente. Parecia que o silêncio havia se tornado sua única forma de proteção. Até que naquele dia, algo mudou completamente. Pela primeira vez, havia a sensação de que ele estava pronto para colocar um ponto final em meses de especulações. E foi exatamente nesse instante que tudo começou a mudar. Até aquele dia, tudo havia mudado. Foi então que o silêncio deixou de existir para todos. Durante todo esse período, Fábio Júnior conviveu com uma pressão que parecia aumentar a cada novo dia. As conversas nas redes sociais deixavam de ser apenas opiniões e, muitas vezes, transformavam-se em julgamentos precipitados. Rumores sobre sua vida pessoal surgiam sem qualquer confirmação, eram compartilhados milhares de vezes e acabavam alimentando novas interpretações. Bastava uma fotografia antiga reaparecer ou um comentário fora de contexto para que uma nova onda de especulações tomasse conta da internet. Enquanto isso, o artista seguia escolhendo um caminho completamente diferente. Em vez de responder publicamente ou entrar em discussões intermináveis, preferia manter distância das polêmicas e preservar aquilo que sempre considerou mais importante: sua paz e sua música. Muitos fãs enxergavam essa postura como um sinal de maturidade e respeito pelo próprio público. Outros, porém, acreditavam que o silêncio escondia uma dor muito maior do que todos imaginavam.
Entre colegas de profissão, também havia quem demonstrasse admiração pela forma como ele suportava a pressão, sem transformar conflitos em espetáculo. Pessoas próximas comentavam que Fábio Júnior vinha aparecendo menos em eventos sociais, passando mais tempo em casa e dedicando grande parte dos seus dias à composição, aos ensaios e aos momentos ao lado da família. Era como se encontrasse na música um refúgio contra o barulho provocado pelas opiniões de desconhecidos. Para aqueles que conviviam com ele, essa decisão nunca significou desistência, mas sim uma tentativa de preservar o equilíbrio diante de um cenário cada vez mais desgastante. Ainda assim, o peso das interpretações continuava presente. O público acabou se dividindo entre aqueles que defendiam seu direito ao silêncio e aqueles que exigiam explicações imediatas. Cada grupo acreditava possuir sua própria verdade, enquanto Fábio Júnior permanecia distante desse confronto. Em muitos momentos parecia acreditar que responder impulsivamente apenas aumentaria a confusão. Afinal, algumas tempestades desaparecem quando deixam de receber atenção. Talvez por isso tenha suportado tantas críticas sem reagir. Talvez ainda existisse a esperança de que o tempo colocasse cada coisa em seu devido lugar. Porque, às vezes, o silêncio não nasce da fraqueza, mas da esperança de que as palavras certas ainda encontrarão o momento certo para serem ditas. No entanto, até mesmo a paciência possui limites. E depois de tanto tempo carregando esse peso em silêncio, chegou o instante em que continuar calado já não parecia mais possível. No fim, o limite daquilo que podia suportar finalmente havia sido alcançado. O momento que tantos esperavam finalmente aconteceu de maneira muito diferente daquilo que muita gente imaginava. Não houve acusações, discussões acaloradas, nem respostas carregadas de revolta. Em uma entrevista amplamente comentada por seus admiradores e também em uma publicação atribuída ao artista que rapidamente ganhou destaque entre os fãs, Fábio Júnior apareceu sereno, falando pausadamente e demonstrando a mesma tranquilidade que sempre marcou sua trajetória. Em vez de tentar convencer alguém, escolheu apenas compartilhar aquilo que carregava em silêncio havia tanto tempo. Contou que permanecer calado nunca significou concordar com os rumores, nem aceitar as interpretações que surgiam diariamente. Segundo suas palavras, o silêncio era uma tentativa de impedir que novos conflitos tomassem proporções ainda maiores. Havia esperança de que, com o passar do tempo, as especulações perdessem força naturalmente. No entanto, existia algo que o machucava profundamente. Perceber que pessoas que acompanhavam sua carreira há tantos anos passaram a acreditar em versões construídas sem qualquer diálogo ou confirmação. Mais do que as críticas, era a sensação de ser julgado antes de ser ouvido que deixava marcas difíceis de explicar. Ainda assim, Fábio Júnior fez questão de afirmar que não guardava ressentimento. Disse apenas que desejava ser lembrado pelo trabalho, pela música e pelo respeito que sempre procurou demonstrar ao público ao longo de décadas. Também pediu, de maneira discreta, que as pessoas refletissem antes de transformar dúvidas em certezas e comentários em condenações. Bastaram essas palavras para provocar uma enorme repercussão. Em poucos minutos, as redes sociais foram tomadas por milhares de mensagens. Admiradores declaravam que finalmente compreendiam o motivo de seu silêncio. Outros admitiam ter tirado conclusões precipitadas e passaram a demonstrar apoio ao artista. Diversos veículos da imprensa brasileira destacaram o tom equilibrado de sua manifestação, enquanto colegas de profissão elogiavam a serenidade com que ele escolheu enfrentar um assunto tão delicado. Em vez de alimentar divisões, suas palavras abriram espaço para uma conversa mais humana sobre respeito, empatia e responsabilidade diante das histórias que circulam na internet. O debate deixou de girar apenas em torno de um nome conhecido e passou a alcançar uma questão muito maior.
Talvez naquele instante, muitos tenham percebido que a situação ultrapassava a realidade de um artista famoso. Talvez aquela declaração representasse algo vivido silenciosamente por inúmeras pessoas que enfrentam julgamentos sem oportunidade de explicar o próprio lado. No fim, havia a sensação de que essa já não era apenas a história de Fábio Júnior, mas um retrato do limite que qualquer ser humano pode suportar antes de decidir quebrar o silêncio. Depois de toda a repercussão, o ambiente pareceu finalmente desacelerar. As discussões perderam intensidade e deram lugar a uma reflexão mais profunda sobre a trajetória de um artista que atravessou décadas emocionando diferentes gerações. Muito antes das polêmicas e dos comentários que dominaram as redes sociais, Fábio Júnior já havia conquistado seu espaço por meio da música, das letras carregadas de sentimento e das apresentações que marcaram momentos importantes na vida de milhões de brasileiros. Suas canções acompanharam histórias de amor, despedidas, reencontros e sonhos, tornando-se parte da memória afetiva de inúmeras famílias. Ao longo de sua carreira, viveu conquistas, desafios e transformações, como acontece com qualquer pessoa que passa tantos anos sob os olhares do público. A diferença é que, para alguém conhecido nacionalmente, cada escolha costuma ser observada, comentada e interpretada por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Talvez por isso sua recente manifestação tenha despertado tanta identificação. Ela lembrou que a fama não elimina emoções, inseguranças ou limites. Pessoas admiradas também sentem o peso das palavras, convivem com momentos difíceis e precisam encontrar maneiras de proteger a própria paz. O silêncio, muitas vezes, não representa concordância nem indiferença. Em diversas situações, ele é apenas uma tentativa de evitar que conflitos cresçam ainda mais. Da mesma forma, decidir falar não significa iniciar uma disputa ou provar quem está certo. Às vezes, significa apenas encerrar um ciclo de dor, recuperar a própria voz e seguir em frente com mais leveza. Em um tempo em que opiniões circulam com enorme velocidade, a história de Fábio Júnior convida o público a refletir sobre o valor da empatia e da responsabilidade antes de julgar alguém sem conhecer toda a realidade. A gentileza continua sendo muito mais poderosa do que qualquer condenação precipitada, porque palavras podem permanecer na memória por muito mais tempo do que imaginamos. No fim, talvez a maior lição seja compreender que todos carregam batalhas invisíveis. Algumas são enfrentadas diante das câmeras, outras permanecem escondidas atrás de um sorriso discreto. Em uma tarde silenciosa, a luz do sol atravessa lentamente a janela, enquanto Fábio Júnior permanece sentado diante do velho violão que o acompanha há tantos anos. Os primeiros acordes ecoam pelo ambiente com a mesma sinceridade que sempre marcou sua música. Não há mais espaço para o barulho das especulações, nem para o peso das discussões. Restam apenas as melodias, as lembranças e a serenidade de quem escolheu seguir em frente. Talvez, depois de tudo o que viveu, seu maior desejo nunca tenha sido provar que estava certo ou errado, mas apenas continuar vivendo, compondo e cantando com a verdade que sempre colocou em cada canção. Talvez seja justamente essa paz que represente sua maior vitória.